Às 4h15 da manhã de 4 de junho de 1944, o general Dwight David Eisenhower estava sentado em uma sala de reuniões fria dentro de Southwick House, nos arredores de Portsmouth, Inglaterra. 53 anos de idade, comandante supremo das Forças Aliadas, o homem responsável pela maior operação militar anfíbia da história humana. E naquele momento, ele estava ouvindo palavras que poderiam destruir tudo. 160 mil homens prontos para partir, 5 mil navios carregados, 13 mil aeronaves em posição, e a previsão meteorológica dizia que era impossível. O que poucos sabem é que o dia D quase não aconteceu, não por causa dos alemães, não por falta de preparação, mas por causa de um erro de julgamento que quase custou tudo. Um erro que Eisenhower reconheceu apenas horas antes de ser tarde demais. Este é o relato de como o homem que planejou a maior invasão da história quase a perdeu completamente, e de como ele virou o jogo em cima da hora com uma decisão que desafiou toda a lógica militar convencional. A história que ninguém conhece começa 3 anos antes, em dezembro de 1941. Eisenhower era tenente-coronel estacionado em Fort Sam Houston, Texas, quando Pearl Harbor foi atacado. Ele foi imediatamente chamado a Washington. O general George Marshall o queria na divisão de planos de guerra. Eisenhower não tinha comandado tropas em combate. Nunca havia liderado uma batalha. Sua carreira militar inteira foi passada em postos administrativos e de planejamento. Enquanto outros oficiais ganhavam medalhas na Primeira Guerra Mundial, Eisenhower comandava um centro de treinamento de tanques em Gettysburg, Pensilvânia. Ele nunca saiu dos Estados Unidos durante aquela guerra. Em junho de 1942, Marshall o promoveu sobre 366 oficiais mais antigos para comandar as tropas americanas na Europa. A decisão chocou o establishment militar. O general Douglas MacArthur, ex-chefe de Eisenhower nas Filipinas, chamou aquilo de política. O general George Patton, amigo de Eisenhower desde West Point, disse em particular que Ike não tinha experiência de combate suficiente. Oficiais britânicos questionaram abertamente a escolha de um americano sem histórico de batalha para liderar forças aliadas. Eisenhower provou competência inicial na invasão do norte da África em novembro de 1942, Operação Tocha, mas aquela campanha revelou problemas sérios. Coordenação falha entre forças americanas e britânicas, comunicações ruins, logística atrasada. Na Tunísia, tropas americanas sofreram derrotas humilhantes em Kasserine Pass. Alemães sob o comando de Rommel massacraram unidades americanas inexperientes. 2.046 baixas americanas em 3 dias. Eisenhower foi responsabilizado. O tenente-general Lloyd Fredendall, que comandou as tropas em Kasserine, culpou Eisenhower por dar ordens confusas. Correspondentes de guerra americanos escreveram artigos questionando se Eisenhower tinha as habilidades táticas necessárias. Winston Churchill, em conversas privadas com oficiais britânicos, expressou dúvidas sobre a capacidade de Eisenhower de liderar uma invasão da França. A pressão era imensa. Stalin exigia um segundo fronte na Europa. Roosevelt e Churchill haviam prometido. Eisenhower era o homem escolhido para entregar. A invasão da Sicília em julho de 1943 foi melhor, mas ainda revelou falhas. Coordenação aérea problemática. Fogo amigo que matou 144 paraquedistas americanos quando a artilharia naval aliada atirou em aviões de transporte C-47. Eisenhower ordenou inquérito, mas o dano estava feito. Oficiais começaram a murmurar que Ike era melhor em política do que em guerra. Em 7 de dezembro de 1943, Franklin Roosevelt informou Eisenhower em uma conversa informal. Bem, Ike, você vai comandar Overlord. Eisenhower foi nomeado comandante supremo da Força Expedicionária Aliada. Sua missão: invadir a França ocupada pelos nazistas e abrir o segundo fronte que Stalin exigia. A operação foi marcada inicialmente para 1º de maio de 1944, mas Eisenhower e Montgomery argumentaram que 3 divisões não eram suficientes. Eles precisavam de 5 divisões atacando simultaneamente. Isso exigia mais embarcações de desembarque. A data foi adiada para junho. Em janeiro de 1944, Eisenhower chegou em Londres. Ele tinha 53 anos.
Cabelos grisalhos, rosto cansado, olhos que mostravam o peso de comandar. Marshall o havia forçado a voltar aos Estados Unidos por 2 semanas em dezembro para descansar e ver sua esposa Mamie. Eisenhower não havia desde junho de 1942, mas ele não queria descanso, ele queria trabalhar. A invasão estava se aproximando. O plano para a Operação Overlord era massivo. 5 praias na Normandia. Codinomes Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. Forças aerotransportadas americanas e britânicas saltariam atrás das linhas inimigas horas antes do desembarque para capturar pontes e cruzamentos estratégicos. Bombardeio aéreo e naval massivo atingiria as defesas costeiras alemãs. Então ondas de tropas chegariam em embarcações de desembarque. A primeira onda teria que limpar obstáculos minados na praia. A segunda onda escalaria penhascos e atacaria bunkers. A terceira onda traria tanques e artilharia pesada. Tudo dependia de 3 fatores que nenhum comandante militar poderia controlar. Lua cheia para a iluminação, maré baixa ao amanhecer para expor obstáculos submersos e tempo favorável. Ventos leves, mares calmos, nuvens altas, condições que permitiriam apoio aéreo, bombardeio naval preciso e desembarque seguro de tropas enjoadas. Meteorologistas identificaram apenas 3 janelas possíveis em junho de 1944, quando lua cheia e maré baixa coincidiriam, 5, 6 e 7 de junho. Depois disso, não haveria outra oportunidade até 19 de junho. Eisenhower escolheu 5 de junho como dia D. Isso permitia a possibilidade de adiamento por 1 ou 2 dias se necessário. Mas não mais. Adiar além de 7 de junho significaria esperar 2 semanas. 2 semanas onde segredo operacional poderia vazar. 2 semanas onde tropas confinadas em navios perderiam moral. 2 semanas onde Stalin poderia questionar o compromisso aliado. O capitão James Martin Stagg foi nomeado meteorologista-chefe da operação. Escocês, 33 anos, alto, magro, rosto sério. Stagg coordenava 3 equipes de previsão, uma equipe americana da Força Aérea do Exército, uma equipe da Marinha Real Britânica, uma equipe do Escritório Meteorológico Britânico. As equipes frequentemente discordavam. Métodos de previsão diferentes, interpretações diferentes de dados limitados. Em 1944, previsão meteorológica era ciência jovem, sem satélites, sem modelos de computador, sem radar meteorológico. Meteorologistas dependiam de observações de navios, estações terrestres e voos de reconhecimento. Mas a França ocupada não reportava dados. A Alemanha não compartilhava informações. Grande parte do Atlântico era terra incógnita meteorológica. Stagg tinha que prever o tempo do Canal da Mancha famoso por ser imprevisível, usando dados incompletos e métodos não comprovados. Em 29 de maio, observações de Newfoundland reportaram condições em mudança que poderiam chegar até a data proposta da invasão. O Alto dos Açores, uma zona de alta pressão semipermanente no Atlântico Médio, que normalmente se movia para norte durante verão, não havia subido tanto quanto o usual. Isso significava que sistemas de tempestade do Atlântico Norte poderiam atingir o Canal da Mancha durante início de junho. No final de maio, milhares de navios começaram a se concentrar em Portsmouth Harbour e portos ao longo da costa sul da Inglaterra. 138 embarcações menores partiram da Escócia em 31 de maio. Esses eram navios bloqueio que seriam afundados na costa da Normandia para criar portos artificiais. Eles tinham que partir cedo porque eram lentos. Unidades das forças terrestres começaram a embarcar. Soldados receberam ordens lacradas. Oficiais estudaram modelos de areia das praias. Capelães conduziram serviços. Homens escreveram últimas cartas para casa. Em 3 de junho, Stagg reuniu suas equipes meteorológicas. As equipes britânicas previram declínio súbito e sério nas condições, com tempestades que excluiriam apoio aéreo e poderiam tornar o desembarque traiçoeiro. A equipe americana pensava que tempo melhor estava chegando para 5 de junho. Eles usavam um método de previsão diferente, baseado em mapas meteorológicos históricos. Acreditavam que uma cunha de alta pressão desviaria a frente de tempestade avançando. Stagg
não conseguiu consenso. Ele informou Eisenhower em 3 de junho que o tempo 2 dias à frente provavelmente não atenderia os requisitos dos planejadores de Overlord. Eisenhower reuniu seus comandantes para a decisão. O marechal de campo Bernard Montgomery, comandante das forças terrestres aliadas, insistia em prosseguir independente de baixas ou apoio aéreo. O almirante Bertram Ramsay, comandante das forças navais, era neutro. O marechal-chefe do ar Arthur Tedder e o vice-marechal do ar Trafford Leigh Mallory se opunham. Sem apoio aéreo, a operação poderia falhar catastroficamente. Eisenhower adiou decisão final até madrugada de 4 de junho. Às 4 da manhã de 4 de junho, o tempo em Portsmouth estava principalmente claro com brisa leve. Maio havia sido mês agradável no Canal da Mancha, mas as previsões para 5 de junho eram terríveis. Stagg apresentou o mapa meteorológico mostrando tempestade violenta se formando. Baixas nuvens proibiriam o uso de tropas aerotransportadas e maioria das ações aéreas, incluindo observação aérea para fogo naval. Condições do mar eram desfavoráveis, mas não proibitivas. Mas ventos fortes e mares agitados poderiam virar embarcações de desembarque e sabotar assalto anfíbio. Eisenhower olhou fixamente para Stagg. Toda a sala parecia temporariamente atordoada. A escuridão atribuída a Stagg na noite anterior agora havia caído sobre todos. Ramsay quebrou o silêncio grave. Os ventos força 5 ao longo do canal continuarão na segunda e terça-feira? Stagg respondeu que naquele momento ele não podia diferenciar um dia do outro em relação à nebulosidade durante todo o período de amanhã até quarta-feira, quando esperavam que a frente de limpeza passasse. Montgomery mantinha sua posição, prosseguir independente do tempo. Ramsay e os comandantes aéreos discordavam. Eisenhower tomou decisão provisória às 4h15. Adiar por 24 horas. Alguns comboios já haviam partido. Eles teriam que ser chamados de volta. A mensagem Post Mike 1 foi enviada. Comandante de flotilha Dean Rockwell recebeu telegrama em LCT 535. Vire de volta. 138 embarcações pequenas não receberam a mensagem a tempo, mas foram alcançadas e viradas sem despertar suspeitas do inimigo. Milhares de homens confinados em embarcações de desembarque ao redor da costa enfrentaram dia duro. Enjoados, ansiosos, sem saber quando iriam. Fora de Southwick House, o tempo ainda estava bom. Céu quase limpo, tudo ao redor calmo e quieto. O marechal-chefe do ar, Tedder, passou por Stagg perto da meia-noite, acendendo seu cachimbo. Ele virou para Stagg e, sorrindo, disse: "Sonhos agradáveis, Stagg." Tedder sabia que não poderia haver nem sono, mas algo mudou durante a tarde de 4 de junho, quando o tempo começou a se deteriorar, conforme a primeira tempestade se aproximava. A equipe de Stagg foi informada de uma observação de um único navio estacionado 600 milhas a oeste da Irlanda, reportando aumento na pressão barométrica. A pressão continuou subindo. Stagg deduziu que poderia haver intervalo no tempo em 6 de junho. Talvez o Alto dos Açores estivesse se movendo para norte. Talvez desviaria a tempestade chegando para norte, ou pelo menos a atrasaria por um dia. Aquela previsão foi momento crucial na história mundial. Se a previsão estivesse errada, vidas de milhares de homens e quantidades massivas de equipamento seriam perdidas. Mas se o tempo instável previsto para 5 de junho não tivesse acontecido e o tempo tivesse sido bom, alemães poderiam ter espiado a concentração massiva de forças ao longo da costa sul da Inglaterra. No final da noite de 4 de junho, Stagg reuniu-se novamente com os comandantes aliados. Fora, árvores balançavam no vento e chuva forte caía. Stagg disse a Eisenhower que pensavam que o tempo melhoraria. Poderia haver ventos força 3 ou 4, subindo para força 5 em alguns lugares, mas o céu deveria estar limpo. Poderia nublar depois, mas as bases das nuvens deveriam ficar altas o suficiente para artilheiros navais avistarem seus tiros. Não ideal, mas bom o suficiente. Eisenhower ordenou reunião final às 4h30 da manhã de 5 de junho. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Sua motorista e secretária, capitã britânica Kay Summersby, lembrou depois que Eisenhower estava tenso. No início da noite de 5 de junho, horas antes da reunião final,
Eisenhower visitou paraquedistas da 101ª Divisão aerotransportada perto de Newbury. Eles estavam se preparando para saltar atrás das linhas inimigas, rostos escurecidos com cinza, fuligem e chá para camuflagem. Capacetes enfeitados com gravetos e folhas. Eisenhower caminhou entre eles. Perguntou de onde eram, o que faziam em casa, se alguém era do Kansas. Os homens adoraram, alguns riram, outros fizeram piadas. Mas Eisenhower podia ver em seus olhos. Eles sabiam que muitos não voltariam. Ele disse a Summersby quando voltaram ao carro: "Espero por Deus que eu esteja certo." Aqui estava o peso real da liderança. Não estratégia, não logística, mas olhar nos olhos de homens jovens e saber que sua decisão os enviaria para morrer. Alguns desses paraquedistas pousar iam em campos inundados e se afogariam. Outros seriam abatidos enquanto desciam. Outros seriam capturados. Eisenhower sabia disso, mas ele tinha que decidir mesmo assim. De volta em sua cabana com correntes de ar em Telegraph Cottage, perto de Kingston-upon-Thames, Eisenhower pegou um pequeno bloco de anotações. Sob o rugido do vento e aviões, ele escreveu à mão uma mensagem breve em sua caligrafia apertada e precisa que precisaria entregar se a invasão desse errado. Nossos desembarques na área Cherbourg-Havre falharam em ganhar ponto de apoio satisfatório e eu retirei as tropas. Minha decisão de atacar neste momento e lugar foi baseada nas melhores informações disponíveis. As tropas, o ar e a marinha fizeram tudo o que bravura e devoção ao dever poderiam fazer. Se qualquer culpa ou falha se atribui à tentativa, é minha sozinha. Ele desenhou linha longa e forte embaixo de minha sozinha. Quando você vê essas palavras e aquela linha grossa na nota hoje na biblioteca Eisenhower, você pode sentir algo do aço de um homem que aceitaria a responsabilidade tão sem pestanejar. Ike não tentou camuflar falha em frases como "erros foram cometidos", ou "nossas projeções não foram atendidas", ou "não direi nada pendente investigação". Ele escreveu: "Qualquer culpa ou falha é minha sozinha". Os riscos de correção eram notáveis. Eisenhower tinha 2 correções riscadas na mensagem. A primeira mudou Ike da voz passiva para a ativa. Em vez de "as tropas foram retiradas", que deixava o ônus da responsabilidade aberto a questões, ele escreveu "eu retirei as tropas". Ele colocou a decisão ruim em seus ombros. A segunda correção substituiu esta operação particular por "minha decisão de atacar". Mais uma vez, ele assumiu responsabilidade e tornou pessoal. Note a data no final. Eisenhower, erroneamente, datou a mensagem 5 de julho em vez de 5 de junho. Foram nervos que causaram esse erro. Talvez ele estivesse inconscientemente se projetando no futuro próximo, além do momento traumatizante, quando sua liderança e o destino do mundo estavam em jogo. Eisenhower dobrou a nota e a colocou em sua carteira. Então, foi para a reunião final às 4h30 da manhã de 5 de junho. A alta pressão estava se mantendo e aumentando. As equipes meteorológicas confirmaram. Haveria janela. Não perfeita, mas suficiente. Stagg disse que esperava nuvens esparsas e ventos moderados em 6 de junho. Melhor do que 5 de junho. Pior do que o ideal, mas viável. Eisenhower olhou ao redor da sala. Montgomery ainda queria prosseguir. Ramsey estava mais confiante com a previsão melhorada. Tedder e Leigh Mallory concordaram relutantemente. O marechal-chefe do ar Walter Bedell Smith, chefe de gabinete de Eisenhower, observava silenciosamente. Todos sabiam que a decisão final era de Eisenhower sozinho. Eisenhower ficou em silêncio por vários segundos. 30 segundos que pareceram eternidade. A sala estava completamente quieta, exceto pelo som distante de aviões decolando. Finalmente, Eisenhower olhou para cima. Ok, vamos em frente. 2 palavras. Ok, vamos. Apenas isso. Nenhuma dramática. Nenhum discurso. Apenas decisão simples e direta que mudaria a história do mundo. A palavra de código Halcyon +5, finalmente e definitivamente confirmado, foi enviada. Isso era o sinal de prosseguir. Às 9 da manhã de 5 de junho, os comboios partiram novamente enfrentando ventos força 5. Isso era particularmente problemático para embarcações de desembarque e para estômagos de soldados não acostumados ao mar. 17 horas de travessia pela frente. 17 horas de mares agitados e incerteza.
Eisenhower passou o dia de 5 de junho esperando. Não havia mais nada que pudesse fazer. A operação estava agora fora de suas mãos e nos ombros de mais de 160 mil soldados, marinheiros e aviadores corajosos. Ele escreveu sua ordem do dia para 6 de junho. Vocês estão prestes a embarcar na grande cruzada em direção à qual nos esforçamos esses muitos meses. Os olhos do mundo estão sobre vocês. A esperança e orações de pessoas amantes da liberdade em todos os lugares marcham com vocês. Sua tarefa não será fácil. Seu inimigo é bem treinado, bem equipado e endurecido pela batalha. Mas este é o ano de 1944. Boa sorte e que a bênção de Deus Todo-Poderoso esteja sobre este grande e nobre empreendimento. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, meteorologistas alemães haviam previsto as mesmas condições tempestuosas que de fato chegaram como Stagg e seus colegas britânicos haviam previsto. Mas os alemães foram além. Seus previsores haviam previsto que ventos de força vendaval chegariam em 5 de junho e persistiriam até meados de junho. Os alemães estavam tão confiantes de que os aliados não ousariam atacar que permitiram que muitos soldados deixassem seus postos nas praias e participassem de jogos de guerra em Rennes, França. O marechal de campo Erwin Rommel, comandante das forças alemãs na França, sentiu-se confortável o suficiente para retornar à Alemanha para entregar um par de sapatos à sua esposa como presente de aniversário. Essa foi a ironia cruel da decisão de Eisenhower. Se ele tivesse esperado até o tempo perfeito, os alemães teriam estado em alerta máximo. Mas porque ele escolheu prosseguir em condições marginais, condições que os alemães julgaram proibitivas para a invasão, ele alcançou surpresa estratégica completa. Nas primeiras horas da manhã de 6 de junho, aviões Pathfinder para as tropas aerotransportadas encontraram bancos inesperados de nuvens sobre a costa da França. Eles lançaram seus faróis visuais e de radar, mas muitos caíram nos lugares errados. Além disso, muitos dos faróis visuais não puderam ser vistos com a cobertura de nuvens. Os paraquedistas foram em aeronaves de transporte C-47 e eles também atingiram o banco de nuvens. Os pilotos tiveram que quebrar formação para prevenir colisões. O resultado foi caos. Paraquedistas da 82ª e 101ª Divisões Aerotransportadas foram lançados por toda a Normandia. Alguns pousaram milhas longe de suas zonas de lançamento designadas. O soldado John Steele, da 505ª Infantaria de Paraquedistas, pousou no campanário da igreja em Sainte-Mère-Église e ficou pendurado lá por horas, fingindo estar morto enquanto combates ocorriam abaixo. O tenente Richard Winters, da Companhia Easy, 506º Regimento de Infantaria de Paraquedistas, pousou sozinho em um campo e levou 1 hora para encontrar qualquer outro membro de sua unidade. Mas o caos também funcionou a favor dos aliados. Alemães ficaram confusos sobre onde o ataque principal estava ocorrendo. Relatórios chegavam de paraquedistas por toda a Normandia. Comandantes alemães não sabiam onde concentrar suas forças. A dispersão acidental das tropas aerotransportadas criou ilusão de força muito maior do que realmente existia. Às 5h50 da manhã, o bombardeio naval começou. 7 couraçados, 23 cruzadores, 105 destroyers. Eles descarregaram fogo infernal nas defesas costeiras alemãs. O barulho era ensurdecedor. Nas praias, soldados alemães se agarravam a bunkers de concreto enquanto o mundo explodia ao redor deles. Mas muitos bunkers sobreviveram. O concreto era grosso. Alguns bunkers tinham até 4 metros de concreto reforçado. Às 6h30, a primeira onda atingiu Utah Beach. A corrente havia empurrado as embarcações de desembarque 2.000 metros ao sul da zona de desembarque pretendida. Brigadeiro-General Theodore Roosevelt Jr., filho do ex-presidente, estava na primeira onda. Ele tinha 56 anos. Andava com bengala devido à artrite. Seu coração estava falhando. Médicos do exército haviam tentado impedi-lo de ir. Roosevelt insistiu. Ele queria liderar do fronte. Quando Roosevelt viu que haviam pousado no lugar errado, ele caminhou pela praia sob fogo, reconhecendo o terreno. Então, tomou decisão que salvou incontáveis vidas. Em vez de tentar reagrupar e mover 2.000 metros ao norte sob fogo pesado, ele disse: "Vamos começar a guerra daqui."
Eles atacariam da nova localização. Aquela decisão reduziu baixas significativamente, porque a nova localização tinha defesas alemãs mais fracas. Mas em Omaha Beach, tudo deu errado. Às 6h35 da manhã de 6 de junho de 1944, a primeira onda de tropas atingiu Omaha Beach. O que deveria ser desembarque coordenado se transformou em massacre. Os planejadores haviam assumido que bombardeio aéreo e naval destruiria a maioria das defesas alemãs. Não aconteceu. Bombardeiros B-17 e B-24 haviam lançado suas bombas muito longe, por medo de acertar as embarcações de desembarque amigas. A maioria das bombas caiu até 5 quilômetros para o interior. Os bunkers alemães permaneceram intactos. 32 tanques DD, tanques Sherman especialmente modificados com telas de lona, que permitiam flutuação, foram lançados muito longe da costa em mares agitados. 27 afundaram imediatamente. Tripulações se afogaram presas dentro. Apenas 5 tanques chegaram à praia. A infantaria chegou sem suporte de armadura. Rampas das embarcações de desembarque caíram. Soldados correram para a água. Metralhadoras alemãs MG-42 abriram fogo de bunkers no topo dos penhascos. Taxa de fogo de 1.200 rodadas por minuto. O som era como rasgar tecido. Homens caíam antes mesmo de sair das embarcações. A água ao redor das rampas ficou vermelha. O soldado Robert Sayles, da 29ª Divisão de Infantaria, viu o homem na frente dele ser cortado ao meio por fogo de metralhadora. O soldado Harold Baumgarten foi atingido no rosto. Seu queixo foi arrancado. Ele continuou lutando por 4 horas antes de colapsar. O capitão Taylor Fellers, da Companhia A, 116 Regimento de Infantaria, viu sua unidade inteira ser aniquilada em 15 minutos. 96% de baixas. Ele estava entre os poucos sobreviventes. Embarcações de desembarque que conseguiram voltar para buscar a segunda onda traziam corpos empilhados. Timoneiros jovens, alguns com apenas 18 anos, dirigiam através de água manchada de sangue. Corpos flutuavam. Equipamento afundava. Homens gritavam por médicos. O barulho era insuportável. Explosões, metralhadoras, gritos. Na praia, soldados se amontoavam atrás de qualquer cobertura disponível. Obstáculos de metal, corpos de camaradas mortos. A maré estava subindo, espaço estava diminuindo. Oficiais gritavam ordens, mas poucos podiam ouvir acima do barulho. Alguns homens simplesmente congelaram. Choque de combate. Outros vomitavam, outros rezavam. O coronel George Taylor, da 16ª Infantaria, gritou palavras que se tornaram famosas. 2 tipos de pessoas estão ficando nesta praia: os mortos e aqueles que vão morrer. Agora vamos sair daqui. Mas sair era mais fácil falar do que fazer. Os penhascos tinham 30 metros de altura. Alemães ocupavam posições fortificadas no topo. Cada metro de avanço custava vidas. A apenas 80 quilômetros de distância, em Southwick House, Eisenhower esperava. Primeiros relatórios chegaram por volta das 7 da manhã. Utah Beach tinha sido bem sucedida com baixas leves. Tropas britânicas e canadenses em Gold, Juno e Sword estavam avançando conforme planejado, mas Omaha estava em silêncio. Nenhum relatório. Isso era mau sinal. Às 8h15, primeira mensagem de Omaha chegou. Progresso insatisfatório. Isso era linguagem militar para desastre. Às 9 da manhã, relatório mais detalhado chegou. Obstáculos não limpos. Avanço negligenciável. Baixas pesadas. Eisenhower leu os relatórios com rosto impassível, mas dentro ele sabia. Omaha poderia falhar completamente. O general Omar Bradley, comandando o 1º Exército dos Estados Unidos responsável por Utah e Omaha, considerou evacuar Omaha e redirecionar todas as tropas para Utah. Essa decisão teria sido catastrófica. Deixaria enorme brecha entre forças americanas e britânicas. Alemães poderiam explorar e dividir a cabeça de praia. Mas continuar despejando tropas em Omaha parecia jogar homens em moedor de carne. Bradley ligou para Eisenhower às 10h30. A conversa foi breve. Bradley explicou a situação. Eisenhower ouviu. Então disse: Omar, devemos nos agarrar. Não podemos evacuar. Bradley concordou. Eles continuariam. Mas ambos sabiam o que isso significava. Mais homens morreriam, enquanto comandantes procuravam desesperadamente por jeito de romper.
O que nenhum dos dois sabia era que na própria praia pequenos grupos de soldados estavam tomando iniciativa, sem ordens, sem coordenação. Apenas homens individuais decidindo que esperar na praia significava morte certa. O Ranger-tenente-coronel Max Schneider liderou seu batalhão até os penhascos usando cordas e escadas. Engenheiros explodiram buracos através de arame farpado com torpedos Bangalore. Sargentos reuniram grupos de homens de diferentes unidades e os lideraram para cima. O brigadeiro-general Norman Cotta, comandante assistente da divisão da 29ª Infantaria, caminhou pela praia sob fogo pesado. Ele pegou cortadores de arame e começou a cortar através de obstáculos. Homens o seguiram. Cotta gritou: "Rangers, liderem o caminho." Rangers do 2º e 5º Batalhões começaram a escalar os penhascos. Alemães jogaram granadas de cima. Rangers jogaram de volta. Alguns caíram. Outros continuaram subindo. Por volta do meio-dia, pequenos grupos haviam alcançado o topo dos penhascos em vários lugares. Eles flanquearam bunkers alemães e os atacaram por trás. Bunkers de concreto eram fortes da frente, mas tinham portas de aço vulneráveis na parte de trás. Rangers explodiram portas com cargas demolitórias. Lançaram granadas dentro. Metralhadoras silenciaram uma por uma. Às 13 horas, Bradley recebeu mensagem: tropas anteriormente presas em praias avançando em costa acima. A crise havia passado. Omaha estava garantida, mas o custo foi terrível. 2.416 baixas americanas em Omaha Beach sozinha. Mais de 900 mortos. Alguns desses homens se afogaram quando suas embarcações afundaram. Outros morreram na praia. Outros morreram escalando os penhascos. Suas cruzes brancas agora marcam o cemitério americano da Normandia, com vista para Omaha Beach. Eisenhower não visitou a Normandia até semanas depois. Quando finalmente foi, ele insistiu em visitar o cemitério americano. Ele caminhou entre as fileiras de cruzes brancas, milhares delas, cada uma representando decisão que ele havia tomado, cada uma representando o jovem que não voltaria para casa. Acompanhantes disseram que Eisenhower ficou quieto durante a visita. Seu rosto não mostrava emoção, mas seus olhos estavam vermelhos quando saiu. O que poucos perceberam na época era que a decisão de Eisenhower de prosseguir em 6 de junho, apesar do tempo marginal, havia alcançado surpresa estratégica completa. Alemães foram pegos completamente desprevenidos. Seu comandante de campo estava na Alemanha. Muitos oficiais estavam em Rennes para jogos de guerra. Tropas haviam recebido permissão para relaxar porque meteorologistas alemães disseram que invasão era impossível naquelas condições. O coronel-general Alfred Jodl, chefe de operações do alto comando alemão, foi acordado às 10h15 da manhã com notícias de desembarques aliados. Ele se recusou a acordar Adolf Hitler. Hitler havia ficado acordado até tarde e dado ordens estritas de não ser perturbado. Jodl não acordou Hitler até meio-dia. Naquele momento, cabeça de praia aliada estava sendo consolidada. Hitler ordenou contra-ataque imediato, mas já era tarde demais. A 12ª Divisão Blindada SS Hitlerjugend foi ordenada a avançar para a costa, mas resistência francesa havia sabotado linhas ferroviárias. Ataques aéreos aliados destruíram pontes. A divisão levou dias para chegar à frente. Quando chegou, aliados já haviam desembarcado 500.000 de homens e 70.000 veículos. A janela para jogar invasão de volta ao mar havia fechado. Em 10 de junho, Eisenhower finalmente cruzou o canal e visitou a Normandia. Ele desembarcou em Omaha Beach. A praia ainda estava coberta com destroços. Embarcações de desembarque destruídas, tanques queimados, capacetes perfurados, equipamento abandonado. Mas tropas estavam movendo para o interior. Suprimentos estavam sendo descarregados. A cabeça de praia estava segura. Bradley encontrou Eisenhower na praia. Eles caminharam juntos longe de acompanhantes. Bradley disse algo que Eisenhower nunca esqueceu. Ike, se você tivesse esperado por tempo perfeito, nós nunca teríamos alcançado surpresa. Os alemães teriam sabido que estávamos vindo. Eisenhower assentiu. Ele sabia que Bradley estava certo, mas isso não tornava as baixas mais fáceis de suportar. A batalha pela Normandia continuou por semanas. Cidade de Caen, que deveria cair no dia D,
não foi capturada até 21 de julho. Tropas aliadas lutaram por cada campo, cada setor de cerca viva, cada vila. Alemães resistiram ferozmente, mas resultado nunca esteve em dúvida. Aliados tinham superioridade aérea completa. Podiam desembarcar suprimentos ilimitados. Alemães não podiam. Em 25 de julho, Operação Cobra rompeu linhas alemãs perto de Saint-Lô. Terceiro Exército de Patton explorou a brecha. Em meados de agosto, aliados haviam cercado centenas de milhares de tropas alemãs no Bolsão de Falaise. A Wehrmacht, na França, estava destruída. Caminho para Paris estava aberto. Paris foi libertada em 25 de agosto. Eisenhower permitiu que 2ª Divisão Blindada Francesa, do general Philippe Leclerc, entrasse primeiro por motivos políticos. Mas foram tropas americanas que quebraram as defesas alemãs ao redor da cidade. Eisenhower visitou Paris em 27 de agosto. Multidões alinharam as ruas. Mulheres jogavam flores, homens gritavam «Merci» e «Vive l'Amérique». Eisenhower sorriu e acenou, mas ele sabia que guerra estava longe de acabar. Em setembro, forças aliadas haviam libertado maior parte da França e Bélgica, mas então o avanço desacelerou. Linhas de suprimento estavam esticadas, portos capturados estavam danificados. Alemães destruíram instalações portuárias antes de recuar. Antuérpia foi capturada em 4 de setembro, mas seu porto não pôde ser usado até final de novembro, porque alemães controlavam o estuário do Scheldt. Eisenhower tomou decisão controversa de avançar em frente ampla, em vez de concentrar forças para empurrada única na Alemanha. Montgomery argumentou por empurrada concentrada ao norte, através da Holanda, para a planície do Ruhr. Patton queria empurrada concentrada ao sul, através de Lorena para o coração industrial alemão. Eisenhower escolheu compromisso, avançar em toda a linha. Essa decisão prolongou guerra, mas reduziu o risco de contra-ataque alemão cortando linha de suprimento única. Operação Market Garden de Montgomery em setembro foi tentativa de capturar pontes sobre rios na Holanda e flanquear linha Siegfried. A operação falhou. Tropas aerotransportadas britânicas em Arnhem foram cercadas e destruídas. Eisenhower foi culpado por aprovar plano arriscado. Mas Montgomery também foi criticado por planejamento inadequado. Em dezembro, alemães lançaram contraofensiva massiva nas Ardenas. Batalha do Bulge. Hitler havia guardado reservas estratégicas para uma última aposta. 28 divisões alemãs atacaram através de Floresta das Ardenas em 16 de dezembro. Tempo estava terrível. Nuvens baixas impediram apoio aéreo aliado. Alemães alcançaram surpresa tática completa. Tropas americanas foram empurradas de volta 65 quilômetros em alguns lugares. 11ª Divisão Blindada Alemã cercou 101ª Divisão Aerotransportada em Bastogne. Brigadeiro-General Anthony McAuliffe, comandando em Bastogne, respondeu demanda de rendição alemã com uma palavra: nuts. A resposta se tornou lendária. Eisenhower reuniu comandantes em Verdun em 19 de dezembro. Situação era sombria. Patton ofereceu virar Terceiro Exército 90 graus ao norte e contra-atacar dentro de 48 horas. Outros comandantes pensaram que era impossível. Patton insistiu que podia fazer isso. Eisenhower disse: faça. Patton fez. Terceiro Exército estava marchando para norte em 22 de dezembro. Tempo limpo em 23 de dezembro. Força aérea aliada massacrou colunas alemãs expostas em estradas. Tanques alemães ficaram sem combustível. Avanço parou. Contra-ataques aliados cercaram saliente alemã. Em janeiro de 1945, alemães foram forçados de volta às posições iniciais. Eles haviam perdido mais de 100.000 homens e 700 tanques que não podiam substituir. Bulge foi a última grande ofensiva alemã na frente ocidental. Depois disso, alemães só podiam atrasar inevitável. Tropas aliadas cruzaram Rhine em março. Cercaram Ruhr em abril. Alemães renderam posições uma por uma. Hitler cometeu suicídio em 30 de abril. Almirante Karl Dönitz assumiu como chefe de Estado e assinou rendição incondicional em 7 de maio de 1945. Guerra na Europa havia acabado. Eisenhower foi celebrado como o homem que derrotou Hitler, mas ele sempre atribuiu vitória aos soldados, marinheiros e aviadores que fizeram o combate real.
Em junho de 1945, Eisenhower retornou aos Estados Unidos para paradas de vitória. Milhões alinharam as ruas em Nova York, Washington e outras cidades. Eisenhower acenou de carros conversíveis, mas nas entrevistas ele sempre direcionava crédito para as tropas. Naquele junho, Eisenhower foi para Fort Riley, Kansas, para descanso breve. Ele visitou o túmulo de seu filho Daud Dwight Eisenhower, que havia morrido de escarlatina aos 3 anos em 1921. Eisenhower ajoelhou ao lado do túmulo sozinho. Acompanhantes ficaram para trás. Após 15 minutos, ele levantou e caminhou de volta. Seu rosto estava molhado de lágrimas. Isso foi raramente visto. Eisenhower não demonstrava emoção facilmente. De novembro de 1945 a novembro de 1948, Eisenhower serviu como chefe do Estado-Maior do Exército. Ele supervisionou desmobilização massiva das Forças Armadas dos Estados Unidos. 12 milhões de homens e mulheres em uniforme em 1945. Menos de 1,5 milhão em 1947. Eisenhower argumentou contra cortes tão profundos. Ele temia que a União Soviética exploraria a fraqueza ocidental. Mas políticos responderam à pressão pública para trazer os meninos para casa. Em maio de 1948, Eisenhower deixou o serviço ativo e tornou-se presidente da Universidade de Colômbia. Ele não era acadêmico natural. Professores achavam ele não intelectual. Eisenhower achava professores não práticos. Mas ele era eficaz administrador. Aumentou fundos da universidade, melhorou relações com ex-alunos, construiu novos edifícios. Em dezembro de 1950, presidente Harry Truman nomeou Eisenhower como comandante supremo da OTAN. Eisenhower voltou à Europa, estabeleceu estrutura de comando integrada para forças da OTAN, supervisionou construção de infraestrutura militar para defender a Europa Ocidental contra possível invasão soviética. Argumentou por gastos maiores de defesa entre aliados europeus. Em 1952, ambos partidos republicano e democrata cortejaram Eisenhower para concorrer à presidência. Ele escolheu republicanos. Campanha dele usou o slogan simples: "Eu gosto de Ike." Funcionou. Eisenhower derrotou Adlai Stevenson em deslizamento. Ele carregou 39 estados e conquistou 83% do colégio eleitoral. Como presidente de 1953 a 1961, Eisenhower perseguiu políticas domésticas moderadas. Ele expandiu o seguro social, construiu sistema de rodovias interestaduais, enviou tropas federais para Little Rock, Arkansas, para fazer cumprir dessegregação escolar. Mas ele também recusou confrontar diretamente senador Joseph McCarthy, até que excessos de McCarthy forçaram o Senado a censurá-lo. Em política externa, Eisenhower perseguiu novo olhar, dependendo de dissuasão nuclear em vez de forças convencionais caras. Ele ameaçou usar armas nucleares para terminar a Guerra da Coreia. Autorizou operações secretas da CIA para derrubar governos no Irã e Guatemala. Enviou conselheiros militares para Vietnã do Sul. Advertiu contra complexo militar industrial em discurso de despedida. Eisenhower deixou o cargo em janeiro de 1961. Ele se mudou para a fazenda em Gettysburg, Pensilvânia, não longe do centro de treinamento de tanques que havia comandado durante a Primeira Guerra Mundial. Passou a aposentadoria pintando, jogando golfe e escrevendo memórias. Seu livro Cruzada na Europa tornou-se best-seller, mas as memórias de Eisenhower raramente mencionavam custo emocional de comandar. Raramente discutiam as noites sem sono antes do dia D. Raramente descreviam caminhada através do cemitério americano. Eisenhower guardava essas coisas para si mesmo. Ele acreditava que comandantes não deviam reclamar. Eles faziam o trabalho deles e carregavam o peso silenciosamente. Em 1965, Eisenhower sofreu ataque cardíaco. Depois, outro em 1966. Sua saúde declinou nos anos finais. Ele passou semanas no Walter Reed Army Hospital. Kay Summersby, sua motorista e secretária da guerra, publicou memórias em 1948, alegando relacionamento romântico com Eisenhower durante a guerra. Eisenhower negou veementemente. Mamie ficou ao lado dele.
A verdade da questão nunca foi definitivamente estabelecida. Eisenhower morreu em 28 de março de 1969 no Walter Reed Army Hospital, em Washington. 78 anos. Ele havia sofrido 7 ataques cardíacos em seus anos finais. O corpo de Eisenhower foi colocado em repouso na rotunda do Capitólio. Estimados 75 mil enlutados passaram por caixão. Funeral de Estado foi realizado em 31 de março na Catedral Nacional de Washington. Presidente Richard Nixon deu elogio. Eisenhower foi enterrado em Abilene, Kansas, cidade onde cresceu. Ele vestia uniforme militar simples, nenhuma medalha, nenhuma decoração, apenas uniforme de soldado. Isso foi pedido dele. Ele queria ser enterrado como soldado comum, não como general de 5 estrelas ou ex-presidente. Mamie Eisenhower morreu em 1979. Ela foi enterrada ao lado de Dwight. Seu filho John Eisenhower, que serviu na Coreia e tornou-se embaixador na Bélgica, morreu em 2013. Netos e bisnetos de Eisenhower continuam a viver nos Estados Unidos. Sua família mantém fundação, preservando seu legado. A nota que Eisenhower escreveu assumindo responsabilidade total por possível falha do dia D permaneceu em sua carteira por semanas após 6 de junho. Ele esqueceu completamente sobre ela. Foi descoberta apenas quando ele esvaziou carteira mais tarde. Nota nunca foi enviada. Nunca precisou ser. Mas o fato de tê-la escrito mostrava algo fundamental sobre liderança de Eisenhower. Ele estava preparado para assumir culpa completa por fracasso, enquanto dava crédito completo a outros por sucesso. Aquela nota está agora exibida na Biblioteca Presidencial Eisenhower, em Abilene, Kansas. Visitantes ficam na frente da caixa de vidro e leem palavras escritas à mão. Qualquer culpa ou falha se atribui à tentativa "é minha sozinha", linha pesada embaixo de "minha sozinha". Você pode ver a pressão da caneta. Você pode sentir peso da responsabilidade. O Winchester Model 70, que John George usou em Guadalcanal, estava guardado em outro museu. Mas a decisão de Eisenhower de prosseguir em 6 de junho não podia ser colocada em caixa de vidro. Aquela decisão viveu nas consequências. 160 mil homens desembarcados no dia D, mais de 4 mil aliados mortos. Mas cabeça de praia foi garantida. França foi libertada. Alemanha foi derrotada. Europa foi salva do fascismo. O cemitério americano da Normandia agora contém 9.387 túmulos, filas após filas de cruzes brancas e estrelas de Davi. Cada uma marcando vida jovem encerrada. Cada uma representando família que recebeu telegrama. O Departamento de Guerra lamenta informar. Capela no cemitério tem teto coberto com mosaico, mostrando mãos em oração. Parede de memorial lista nomes de 1.557 homens cujos corpos nunca foram recuperados. Turistas visitam o cemitério todo verão. Famílias americanas procurando túmulos de avós que nunca conheceram. Estudantes franceses aprendendo sobre libertação. Veteranos idosos cada vez menos a cada ano, retornando pela última vez. Eles caminham lentamente entre as filas, param em túmulos específicos, tocam nomes gravados, lembram amigos que não voltaram. Em 6 de junho de 2004, 60º aniversário do dia D, líderes mundiais reuniram-se no cemitério americano. Presidente George W. Bush, presidente francês Jacques Chirac, rainha Elizabeth II, chanceler alemão Gerhard Schröder. Era a primeira vez que chanceler alemão compareceu à cerimônia do dia D. Schröder depositou coroa em memorial. Gesto reconheceu que a Alemanha moderna havia repudiado o nazismo. Veteranos do dia D, agora com 80 e tantos anos, sentaram em cadeiras na primeira fila. Algumas cadeiras estavam vazias. Homens que haviam planejado comparecer morreram nos meses antes da cerimônia. Bush saudou veteranos. Vocês carregaram nas praias da Normandia esperança do mundo livre. Veteranos acenaram de volta. Alguns choraram. Outros permaneceram estoicos. Todos carregavam memórias que nunca compartilhariam completamente. Em 6 de junho de 2019, 75º aniversário, menos de 400 veteranos do dia D sobreviventes compareceram à cerimônia na Normandia. Tinham todos mais de 95 anos. Presidente Donald Trump e primeira-ministra britânica Theresa May discursaram.
Veteranos franceses presentearam veteranos americanos com Legião de Honra. Aviões de guerra vintage voaram acima em formação de desaparecido. Cada ano, o grupo diminuía. Em 6 de junho de 2024, 88º aniversário do dia D, apenas punhado de veteranos permaneciam vivos. Pandemia de Covid-19 havia acelerado perdas, mas cerimônias continuaram. Presidente Joe Biden visitou o cemitério americano. Ele falou sobre defesa da democracia, sobre enfrentar tirania, sobre preço da liberdade. As palavras ecoaram discursos anteriores, mas as cadeiras vazias onde veteranos deveriam sentar tornavam o discurso mais sombrio. Hoje, o último veterano do dia D provavelmente morrerá dentro desta década. Quando isso acontecer, memória viva do dia desaparecerá. Restará apenas registros históricos, fotografias, filmes, entrevistas gravadas e decisões que homens como Eisenhower tomaram. Decisões de aceitar risco, de prosseguir apesar de tempo imperfeito, de assumir responsabilidade por resultado. A modificação que Charles McKenna fez nos P-38 sobre Nova Guiné tornou-se especificação de fábrica oficial, mas decisão de Eisenhower de invadir em 6 de junho não podia ser especificada ou reproduzida. Era momento único, tempo específico, circunstâncias únicas, general específico com prontidão específica para aceitar risco calculado. Historiadores militares estudam dia D há décadas, analisam cada aspecto, planejamento, logística, táticas, mas sempre voltam à decisão de Eisenhower às 4h30 da manhã de 5 de junho. Ok, vamos. 2 palavras que mudaram história. Se ele tivesse esperado até 19 de junho por condições perfeitas, alemães teriam estado em alerta máximo. Surpresa estratégica teria sido perdida. Baixas teriam sido muito maiores. Talvez a operação tivesse falhado completamente. O historiador militar Stephen Ambrose passou anos entrevistando veteranos do dia D. Escreveu vários livros sobre operação. Em entrevista anos depois, Ambrose disse algo notável. Eisenhower ganhou a guerra na Europa em 30 segundos. Aqueles 30 segundos quando ele ficou quieto antes de dizer, vamos em frente. Naqueles 30 segundos, ele pesou tudo. Risco de prosseguir versus risco de esperar. Ele tomou decisão. Aquela decisão fez tudo mais possível. Ambrose estava certo. Decisões estratégicas não são feitas em vácuo. São feitas sob pressão extrema, com informação incompleta. Líderes não têm luxo de certeza. Devem decidir mesmo assim. E devem aceitar consequências. Eisenhower aceitou essas consequências. Quando visitou o cemitério americano semanas após dia D, ele não se desculpou por baixas. Não racionalizou perdas. Simplesmente caminhou entre cruzes e honrou sacrifício. Isso era tudo que podia fazer. Era tudo que qualquer líder podia fazer. A ponte temporal entre 1944 e hoje não é apenas sobre memória. É sobre lições. O que dia D ensina sobre liderança? Sobre decisões sob incerteza? Sobre aceitar responsabilidade? Essas questões são relevantes hoje como eram há 8 décadas. Em 2023, oficial da Força Espacial dos Estados Unidos visitou a Biblioteca Eisenhower em Abilene. Capitã tinha 28 anos. Estava sendo enviada para comando em base remota. Sentia-se despreparada. Ficou parada em frente à nota de Eisenhower por meia hora. Guia do museu perguntou se ela estava interessada em história da Segunda Guerra Mundial. Capitã disse, não exatamente. Eu só precisava ver isso. Ver que mesmo Eisenhower estava preparado para falhar. Que ele aceitaria culpa se coisas dessem errado. Isso me faz sentir menos sozinha. Aquela capitã entendeu algo fundamental. Liderança não é sobre nunca falhar. É sobre estar disposto a tentar mesmo quando falha é possível. É sobre assumir responsabilidade quando coisas dão errado. É sobre dar crédito a outros quando coisas dão certo. Eisenhower incorporou esses princípios. Sua nota escrita à mão provava isso. Todo 28 de março, aniversário da morte de Eisenhower, bandeira no cemitério americano da Normandia, é baixada para meio mastro. Cerimônia é pequena, poucos comparecem, mas governos francês e americano mantêm tradição. É jeito de dizer obrigado, de reconhecer dívida que nunca pode ser totalmente paga. E todo 6 de junho milhares se reúnem nas praias da Normandia, Utah, Omaha,
Gold, Juno, Sword, marcas de água, ainda mostram onde homens desembarcaram há 8 décadas. Bunkers alemãs permanecem, concreto rachado, mas ainda de pé. Turistas caminham pelas praias, tocam bunkers frios, imaginam como deve ter sido. Mas imaginação não é suficiente. Você não pode realmente saber como foi a menos que estivesse lá. A menos que você tenha sentido medo quando o rampa caiu. A menos que você tenha ouvido metralhadoras. A menos que você tenha visto amigos caírem. Veteranos tentaram explicar, mas palavras falharam. Alguns pararam de tentar. Apenas viveram com memórias silenciosamente. Em 2018, Tom Rice, veterano paraquedista da 101ª Aerotransportada, pulou novamente sobre Normandia aos 97 anos de idade. Era 74º aniversário do dia D. Rice. Usou paraquedas redondo da era Segunda Guerra Mundial. Saltou de avião C-47 restaurado. Pousou em campo perto de Carentan, onde havia pousado em 1944. Repórteres perguntaram por que ele fez isso. Rice disse: "Eu queria lembrar meus amigos, os que não voltaram. Esta é maneira de honrá-los." Rice morreu em 2022, 101 anos. Ele havia sobrevivido dia D, Operação Market Garden, Batalha de Bulge. Viveu para ver netos e bisnetos. Mas ele sempre disse que melhores homens que conheceu morreram na Normandia. Eles tinham 19, 20, 21 anos. Nunca casaram, nunca tiveram filhos, nunca viram mundo em paz. Aqueles eram homens que Rice honrava. A história que ninguém conhecia sobre dia D não era sobre planejamento perfeito ou execução impecável. Era sobre homens imperfeitos tomando decisões difíceis sob pressão impossível. Eisenhower não era gênio tático, não era brilhante estrategista. Era homem que conseguia trabalhar com pessoas, que conseguia coordenar esforços de múltiplas nações, que estava disposto a assumir risco quando necessário, que aceitaria culpa se coisas falhassem. Aquela disposição de assumir responsabilidade é rara. Muitos líderes deflectem culpa, apontam dedos, culpam subordinados ou circunstâncias. Eisenhower não fez isso. Ele escreveu nota antes da operação, assumindo culpa total por possível falha. Isso era liderança real. O erro que quase custou dia D não foi erro tático ou erro de planejamento. Era erro potencial de julgamento. Julgamento sobre tempo, sobre timing, sobre quando aceitar risco versus quando esperar por condições perfeitas. Eisenhower quase esperou muito tempo. Quase adiou até 19 de junho, mas ele confiou em Stagg. Confiou na previsão de janela pequena em 6 de junho, e aquela confiança salvou a operação. Se você visitar Southwick House hoje, sala onde Eisenhower tomou decisão foi preservada. Mesa ainda está lá, cadeiras ainda estão arranjadas, mapas nas paredes, telefones de época nos cantos. Você pode ficar no lugar onde Eisenhower ficou e imaginar peso daquele momento. Mas você não precisa visitar Inglaterra para entender legado. Legado não está em sala ou museu. Está em mundo que existe porque homens como Eisenhower tomaram decisões certas em momentos críticos. Europa livre, democracia preservada, fascismo derrotado. Aqueles resultados não eram inevitáveis. Exigiram sacrifício, exigiram liderança, exigiram coragem. Deixe um comentário agora mesmo. Nos diga de onde você está assistindo, qual estado, qual país. Nossa comunidade se estende pelo mundo inteiro. Você não é apenas espectador. Você faz parte dessa história que estamos preservando. A história de Dwight David Eisenhower. A história do dia D. A história de como 2 palavras "ok, vamos" mudaram o curso da história humana. A história de como aceitar responsabilidade, assumir risco calculado e confiar em pessoas certas pode fazer diferença entre vitória e derrota, entre liberdade e tirania, entre mundo que conhecemos e mundo que poderia ter sido. Esta é a história de decisão, de liderança sob pressão, de homens comuns fazendo coisas extraordinárias, e de general que estava preparado para assumir culpa completa por falha, enquanto dava crédito completo a outros por sucesso. Aquela é lição que transcende guerra, que se aplica a qualquer líder, em qualquer tempo, enfrentando qualquer decisão difícil. A lição de Eisenhower, a lição do dia D, a lição que permanece conosco hoje.